Tudo bem, deu certo. Boa tarde, queridos amigos. Sempre uma alegria estar aqui e honrada, né, de ser a primeira palestra do ano, abrindo os trabalhos aí da casa. E hoje o nosso tema é Os que Dormem. Esse tema é o título do capítulo 22 do livro Os Mensageiros, do André Luiz. Um livro... Oi? Capa nova, agora tem uma edição toda do André Luiz, acho que Emmanuel também, está bem bonito. E esse é um livro que eu tenho um especial carinho, porque quando eu decidi me tornar espírita, eu disse, bom, eu sei que os espíritas gostam de estudar, isso é uma fama que corre, né, por aí. Então eu quero conhecer o que é o espiritismo, e por intuição dos espíritos foi dado esse livro aqui para mim, uma história bem interessante inclusive. Então é um livro que eu tenho um especial carinho. Mas nós devemos sempre começar com o mestre dos mestres, Jesus. E eu vou trazer algumas frases de Jesus. E uma, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje, nossa música aqui de introdução falou sobre isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Num outro momento, Jesus diz, eu vim para trazer a vida e vida em abundância. E vamos entender o que é essa vida que Jesus está falando. Por quê? Nós podemos separar em dois tipos de vida, a vida biológica, essa do nosso corpo carnal, essa que vivemos aqui nesta etapa evolutiva, e a vida espiritual. E nós, pessoas que acreditamos em Deus, que seguimos, procuramos seguir os conselhos de Jesus, nós sabemos que Jesus estava falando da vida espiritual. A vida que não acaba, a vida em abundância. Nós, como espíritos eternos, temos começo, mas não temos fim. E isso dá meio uma bugada na cabeça da gente, né? Pelo menos de mim, porque acho que eu sou um espírito tão pequeno que entender o que é eterno ou o que é infinito parece grande demais, né? O eterno parece muito tempo, né? Então, nós ainda, né, na minha condição muito pequena, ainda meço as coisas pela minha pequenez. Mas eu tenho a certeza que somos eternos. E nós todos temos essa certeza. Porque uma das premissas de nós espíritas é dizer para as pessoas, a morte não existe. Os espíritas têm essa frase como um chavão, a morte não existe. Até que morre uma pessoa da família e o espírita entra em desespero, né? Muitas vezes fazemos isso, infelizmente. Por quê? Porque ainda estamos engatinhando, começando, como diz aí o nosso querido Espírito Verdade, vós sois crianças espirituais. Estamos no começo da etapa. E como eu disse, às vezes é difícil entendermos a grandiosidade desta vida em abundância. Então, vamos imaginar que aqui na Terra, hoje, nós sabemos que as pessoas estão morrendo mais velhas. Quanto mais vai passando o tempo, as pessoas estão morrendo mais velhas. É normal, inclusive, vermos pessoas com mais de 80 anos vivendo sozinhas, sendo autônomas. Quantas pessoas aqui com mais de 80 anos, tarefeiros? Então, estamos chegando, estamos por ali, mas nós temos aqui o Adão, né, com mais de 80 anos, seu Pedro, seu José, e que trabalham ativamente, Então, temos uma outra qualidade de vida e vamos imaginar que possamos viver 100 anos numa encarnação. Há pessoas que vivem 120? Mas é bem mais difícil. Vamos imaginar aí 100 anos. Biologicamente é bastante 100 anos. Biologicamente. Mas para um espírito eterno é o que 100 anos? Não é nada. É um suspiro, é um piscar de olhos, é algo muito rápido.
Inclusive, quando eu estava pensando nessa palestra, me veio uma aula lá de quando estava ainda no antigo ginásio, né? Professora de biologia falou sobre as mosquinhas da banana, que chamam drosófilas. A mosquinha da banana, entre nascer, amadurecer, procriar e morrer, ela leva no máximo 8 minutos, a vida inteira dela. Nós ficaremos aqui na palestra provavelmente 1 hora. Durante 1 hora, gerações e gerações de drosófilas já passarão. Então, o que é para nós, como a Tânia até espantou, 8 minutos? Mas o que são 100 anos perto de um espírito eterno? Talvez os 8 minutos da drosófila, talvez menos até, né? Então, nós também sabemos que biologicamente já tivemos outras encarnações. Ou seja, já nascemos de outras mães e já passamos pela temida morte. Passamos por esse momento. Então, o nosso corpo biológico, ele tem prazo de validade, mas o corpo espiritual não tem. E vamos lembrar mais uma coisa, se existe a vida biológica e a vida espiritual, vamos lembrar o seguinte: a vida biológica se mantém sem a vida espiritual? Não se mantém, deixa eu explicar. Por quê? Se neste momento eu tiver alguma coisa e que tiver o desligamento do meu espírito, o meu corpo vai continuar se sustentando e mantendo a palestra? Eu caio aqui mesmo. Então o nosso corpo biológico é tão frágil que ele precisa do corpo espiritual. Mas o contrário é verdadeiro, o nosso corpo espiritual precisa do corpo biológico? Só nas etapas de evolução, mas como para sobreviver, não, sabemos que não. Então Jesus veio trazer essa mensagem, porque vamos lembrar também que Jesus, diferente de nós, ele já tinha passado por essas etapas evolutivas nossas. Jesus já era o governador desse planeta, ele não precisava encarnar aqui, ele não precisava. A missão de Jesus foi trazer-nos a lição, clarear a nossa mente, nos acordar. Olha, acordem, existe uma vida eterna. O Pai está chamando. Lembrando que na época que Jesus veio à Terra, existiam muitas religiões e a grande maioria era politeísta, acreditava em vários deuses. E Jesus veio dizer: só há um Pai, só um Pai de justiça, só um Criador. Então a grande missão de Jesus foi ser o nosso mestre, o nosso professor, assim como as criancinhas da creche precisam de professores, mas os professores só vêm pelo trabalho, mas não porque eles precisam dessa passagem na creche, eles já passaram por essa etapa, né? Jesus veio para nos ensinar, para dizer: acordem, olha, existe uma outra vida, uma vida em abundância, despertem. Aqueles seres estavam biologicamente vivos ouvindo Jesus? Sim, eles não iam pessoalmente atrás de Jesus, onde Jesus ia a multidão, não é assim que vemos muito nos evangelhos? Biologicamente estavam vivos, mas Jesus veio para trazer o pão da vida, a vida em abundância. Essa é uma parte para podermos fazer um link aqui com o nosso livro. E antes de entrar no capítulo 22, eu vou dar uma revisão muito breve aí da história um pouco aqui do André Luiz, só para poder entender como que ele chegou nesse capítulo 22. Então vamos lembrar que o André Luiz, ele já foi chamado do repórter da espiritualidade, porque nós sabemos que quem trouxe realmente consistência falando de espiritualidade foi Kardec. Nas obras básicas, nas obras de Kardec, ele trouxe a consistência. Olha, o mundo espiritual existe, e ele trouxe de maneira científica, racional. André Luiz, assim como vários outros espíritos, trouxeram para nós
o dia a dia, a rotina, o que acontece no plano espiritual, né? Então, André Luiz foi chamado, e lembrando que, olha, já vai para 100 anos, hein? A primeira obra de André Luiz deve ter sido escrita na década de 30, 1930, entre 30 e 40. Estamos em 26. Em breve teremos esse livro centenário aqui. Então, André Luiz nos relata no primeiro livro dele, O Nosso Lar, fazendo uma breve pincelada, a chegada dele no plano espiritual após a sua última encarnação. Uma chegada sofrida num plano chamado umbral, em que ele sentia fome, sede, frio e várias privações. Depois de muito tempo ali, ele foi acolhido numa cidade espiritual chamada O Nosso Lar, título do livro. Já falei aqui em outro momento sobre cidade espiritual, só que acho que todos os assuntos do espiritismo são assuntos que a gente pode falar e sempre vai dar pano para manga, né? Então, brevemente, cidades espirituais ou colônias espirituais, basicamente são locais que acolhem as pessoas. Quando nós desencarnamos, somos acolhidos em determinados locais. Estas cidades, elas podem estar mais próximas aqui do planeta Terra, que eles chamam de crosta terrestre, ou mais distante. O que determina isso é o quanto o espírito está mais ligado à matéria e precisa estar mais próximo da Terra, porque ele está muito ligado à matéria, ou o quanto nós, como espíritos, estamos evoluídos e podemos ir para lugares mais elevados. Também sabemos que as colônias podem se especializar em determinados atendimentos. Nós vemos isso no livro Memórias de um Suicida, muito claro lá, que o espírito Camilo nos fala do local que ele foi acolhido, que eu estou tentando lembrar o nome, se é Lar de Maria, Maria de Nazaré, não sei se alguém lembra, mas tem alguma coisa de Maria. Essa colônia espiritual é especializada em receber pessoas que desencarnam através do suicídio. Sabemos por notícia dos espíritos que existem colônias especializadas em receber pessoas que desencarnam numa condição de criança aqui no planeta Terra. E são acolhidas numa colônia para elas. Pessoas que são acolhidas em colônias especializadas em vícios, determinados vícios. Então, existem N tipos de colônias para as necessidades de cada ser, que as necessidades são individuais. André Luiz, então, vai para o Nosso Lar. Passados os primeiros momentos daquela revoltazinha, ele começa a entender que não havia nenhuma injustiça no que estava acontecendo, e ele se dedica ao trabalho e ao estudo, e vai trabalhar nas câmaras de retificação. Basicamente, esse é um livro pincelado, Nosso Lar. Começa então o livro Os Mensageiros, que, desculpem o à parte, eu acho que erroneamente andam chamando de Nosso Lar 2. Eu não vejo porquê, afinal de contas, mas é uma continuação do Nosso Lar. Tudo na nossa vida é uma continuação. Então, para o André Luiz também. Então, seria os livros dele, ao invés de ter nomes diferentes, deveria ser Nosso Lar 1, 2, 3, 4, 5, né? Tudo na nossa vida é uma continuação. Nossa vida, hoje, como adultos, é uma continuação de quando éramos criança, mas são etapas diferentes. André Luiz, então, nos conta que ele trabalhava na Câmara de Retificação quando recebeu um convite para uma excursão aqui na Terra. Mas não é uma excursão de passeio, é uma excursão de estudo, de conhecimento. Ele aceitou participar dessa excursão de estudo e veio então aqui para a crosta terrestre junto com um colega que também havia sido médico, chamado Vicente, e um mentor chamado Aniceto. Gente, os nomes às vezes lá são meio difíceis, eu espero que esteja pronunciando certo, Aniceto. Estavam eles a caminho da crosta terrestre, quando Aniceto sugere que eles parassem numa colônia espiritual chamada Campo da Paz.
Segundo André Luiz, era tão grande essa colônia, tão grande, que ela tinha dentro dela postos de atendimento. Então eles pararam em um posto de atendimento, que André Luiz relata que tinha grandes muralhas, como o nosso lar, porque ainda espíritos, ainda terra a terra, ainda sofrem ataques, ainda estão muito ligados à matéria, né? Então, existe essa proteção, precisa existir essa proteção física. E dentro dessas muralhas havia um castelo, parecido um castelo medieval, muito bonito, e esse posto de socorro era administrado por um espírito de nome Alfredo. Alfredo convidou-os para ir num determinado horário, todos os dias havia oração em prol dos seres que eram atendidos ali. Só que esses seres estavam num pavilhão à parte. Quem lê o Nosso Lar lembra que André Luiz fala que pessoas com energia muito desequilibradas, não é muito bom ficar perto de pessoas com energia mais em equilíbrio, porque pode desequilibrar, descompensar exatamente, né? Bom, então, ele relata que eles estavam caminhando e quanto mais eles iam se aproximando do pavilhão, mais ia ficando densa a atmosfera e mais escuro, mais escuro. E ele diz que o pavilhão era gigantesco. E quando ele chegou lá, ele tomou um grande susto, porque dentro do pavilhão haviam seres dormindo, muitos. Segundo Alfredo, acho que eram 1982, alguma coisa assim, quase 2.000 seres naquele dia, naquele momento, estavam ali dormindo. Espírito não precisa dormir. Espírito precisa dormir? Não precisa. Mas eles sentem necessidade de dormir? Nós vimos no Nosso Lar o André Luiz contando fome, sede, frio, sono. Por que isso acontece? Porque esses espíritos estão muito ligados à matéria. Porque quem tem necessidade de alimento físico é o corpo biológico. O corpo espiritual tem necessidade de alimento espiritual. Agora, o corpo físico precisa. Jesus, quando encarnou aqui, teve que comer, teve que beber, porque tinha que manter o corpo físico dele. O corpo biológico necessita dessas coisas. André Luiz, inclusive, relata que quando ele estava nas câmaras de retificação, em determinado momento, a Narcisa, que cuidava ali, diz para ele, olha, você está muito cansado, vá descansar. E ele diz que quando ele descansou, ele teve uma surpresa, porque ele dormiu e sonhou com a infância dele, um sonho muito agradável. Por que ele sonhou? Porque ele ainda estava muito ligado à matéria. E o André Luiz, então, relata que havia quase 2.000 seres dormindo ali naquele pavilhão. E um grande susto que ele levou foi ver que esses seres tinham aparência de cadáver. Outros de múmias. E vários tinham feições de terror. Esses seres que estavam dormindo com feições de terror, estavam tendo sonhos agradáveis, como o André Luiz relata que ele teve? A própria aparência do ser já mostra como está o estado mental do ser. A aparência, lembrando que os nossos pensamentos orientam aqui o nosso corpo perispiritual, né? E aí ele conta que então eles... Antes de falar sobre a oração, eu quero só fazer uma parte aqui. Vamos imaginar uma pessoa boa, não uma pessoa que não faz nada para prejudicar os outros, procura ter condutas corretas, mas essa pessoa passou a vida inteira dela numa escolha religiosa que ela fez, passou a vida inteira ouvindo o seu líder religioso dizendo:
Quando morrermos, nós ficaremos dormindo até o dia do juízo final. E esse ser acreditou nisso piamente, passou a vida acreditando nisso. Como que esse ser chega no plano espiritual? Acordado? Dormindo? Faz sentido isso? A mente não estava preparada para aquilo? Esperar o dia do juízo final. Mas quando é o dia do juízo final? Deus, nós sabemos que é todo amor e todo justiça. Deus não vai pôr o dedo na cara da Sônia e falar: Sônia, no dia tal, tal horas você fez isso, 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 que feio. Nós sabemos que isso não existe. Nós espíritas sabemos. Mas várias pessoas acreditam que isso vai acontecer. Eu falo que Deus, na bondade infinita dele, ele colocou dentro de nós um chipzinho. O chipzinho do certo e do errado. E esse julgamento, sim, ele existe. Mas ele é feito por quem, se não por nós mesmos? Nós mesmos dizemos se isso está certo ou se está errado. Agora estamos aí na época de muitas chuvas, né? Ontem eu estava de moto e havia chovido, então tinha uma esquina com aquela poça d'água, que era um lago, né? Não era nenhuma poça, era um lago. E um motoqueiro passou de propósito, em alta velocidade, e olhou para trás rindo para ver quantas pessoas ele molhou. Né? Então assim, mas Sônia, então você está dizendo que esse cara sabe que está fazendo errado? Ele sabe que ele está fazendo errado. Ele se arrependeu? Talvez hoje não, talvez amanhã não. Sim, vai chegar esse dia. Por quê? Porque nenhuma ovelha vai se perder na casa do Pai. Esse tipo de pequenez espiritual, porque isso é uma pequenez espiritual, né? O que para eles é muito engraçado e talvez seja até, sei lá, uma competição entre eles, quem eu molhei mais, né? Um dia isso vai pesar. Vai pesar. Cada um no seu tempo. E voltando a lembrar que não cabe a nós julgarmos, por quê? Cada ser vai ter o seu julgamento. Vai saber também quantos eu já não molhei também aí. É que não tinha moto, né, nas reencarnações passadas. Com a pata do cavalo acho que não dava, né? Mas a gente tinha outros jeitos de trollar as pessoas. Então, esse ser que pode ser um ser bondoso, mas passou a vida acreditando que vai ficar esperando o dia do julgamento. Há uma chance desse ser estar ali entre aqueles quase 2.000? Há uma chance. Pessoas que não acreditam em Deus, que acham que tudo é matéria. Morreu, acabou, não tem mais nada. Se ele acha que morreu, acabou, e ele vai ser um defunto eterno, como que ele vai chegar no plano espiritual, se não como um defunto? E André Luiz relata que haviam seres ali parecendo mortos, pessoas mortas, defuntos. Decomposição. E um outro tipo de ser que esse André Luiz foi orientado pelo Aniceto, ele e o Vicente, a verem o que acontecia na mente de algumas pessoas ali. Pessoas com consciência muito pesada. Grandes crimes. Que viviam e reviviam aqueles crimes num pesadelo eterno. Até o André Luiz relata aqui da mulher que ele viu, mas é bem desagradável, não vou contar para vocês. Quem quiser saber, leia. Mas é desagradável. Crimes que acontecem, gente, e que pode passar batido aqui no plano físico. Pode ser, nunca descobriu como que aconteceu, como que morreu. Foi morte natural e não foi, né? Mas aquelas pessoas que cometeram esse crime, como eu disse, o chipzinho de Deus colocado dentro de nós, dizendo:
Você vai se julgar. Está ali ativo. A cobrança chega o tempo todo. Talvez a gente não queira ouvir, mas uma hora vamos ouvir. Porque quem não vai pelo amor, como disse a Tânia no começo, vai pela dor. E eu sempre completo essa frase, eu digo que quem não for pela dor, vai pela dor extrema, mas vai. Porque Deus nos fez para evoluir. Se ainda temos dificuldade de aprender a evoluir pelo amor, a dor vai ser a nossa companheira e às vezes nossa melhor amiga. Eu tive um professor de espiritismo que falava que o obsessor é o melhor amigo que a gente tem, porque ele não passa a mão na sua cabeça, ele só te dá chute só. Você não vê. E você não vê, né? Então, esses seres estavam ali num pesadelo eterno. Tanto que o André Luiz relata que as feições deles eram feições de pânico. E é muito engraçado como as pessoas, olha, eu escuto isso desde que eu era criança, que nem conhecia espiritismo. Vai num velório e fala, ai, tá com cara de quem tá em paz. Não é assim? Não é? Principalmente os mais velhos. Principalmente os mais velhos, eles falam muito isso, né? Olha, parece que está em paz, parece que está dormindo. Então, quando eles começaram a fazer a oração, que acontecia todos os dias, que vamos lembrar, a oração é o melhor remédio que existe. Mas aqueles seres eram tão materializados que o Alfredo relata que eles recebiam alimento, tá? Porque eles precisavam. Como quem está numa UTI precisa receber alimento, mesmo que não esteja comendo, vai receber, né, de alguma forma, alimento. E quando eles começaram a orar em prol daqueles seres, o que aconteceu é que parecia gotas de luz, neve ou pétalas de rosa caindo em cima daqueles seres. E todos receberam esse benefício, todos os seres. E daqueles quase 2.000 ali dormindo, apenas 2 se levantaram. Estatística, não é, porcentagem é quanto isso? 0,2. De 2.000, 2 levantaram e André Luiz conta que eles corriam assustados, em pânico. Alfredo falou, não se preocupe, já já eles serão socorridos, eles vão cair logo à frente. E assim aconteceu. 2 levantaram, alguns poucos se mexeram e gemeram de dor. Porque, gente, é fácil acordar de um pesadelo? Não é. Não é. Todo mundo já teve pesadelo. E a gente acorda mal, né? Que parece, meu Deus, eu vivi isso, né? E a gente fica até pensando, será que foi? Será que não foi? Não é fácil. Poucos, então, se mexeram e com dor. E o resto? Nada. E André Luiz perguntou para o Alfredo, mas e como vai ficar a situação deles? E ele respondeu, tudo no seu tempo, cada um no seu momento. Existe um momento de aprendizado que é individual. Se aqui nós todos precisarmos passar pela mesma prova, cada um vai responder de uma forma diferente. Por quê? Temos vivências diferentes. Temos modo de ser diferente. Deus não nos criou como robozinhos, todos nós somos iguais. Não, nós temos personalidade, consciência, tudo diferente. E quando eu li essa parte desse livro, eu lembro que na época eu pensei, é mesmo, né? As pessoas no mundo parece que estão dormindo. Olha só, 1 mês atrás estávamos em época de Natal. Shopping lotado, todo mundo preocupado em fazer uma compra, ou então comprar uma roupa nova para o ano novo. Ai, meu Deus, acho que eu sou um ser diferente mesmo, viu? Eu acho tão engraçado isso, mas tem gente que acha fantástico, acha importante, né? E aí você anda no shopping e vê aquela loucura, tal.
E aí você fala, nossa, quantos aqui estão despertos para a vida em abundância que Jesus veio nos oferecer? Quando eu li esse livro a primeira vez, foi isso que eu pensei. E hoje, quando eu leio esse livro, eu penso, não me importa os outros, eu não sou dona dos outros. Eu estou desperta? Eu estou prestando atenção? Eu estou olhando de fato para o que Jesus ensina? Porque os outros não é um problema meu. Nossa, Sônia, que egoísta. Não, não é egoísmo. É o que eu sempre falo, se cada um cuidar da sua própria melhora, o mundo... E vamos voltar no Emmanuel, que eu sei que a Tânia gosta muito do Emmanuel, né? Emmanuel tem aquela frase que eu amo. O mundo melhor começa dentro de nós. Vamos cuidar do nosso quintal. Como está o nosso quintal? Está sujo. É ruim. A gente percebe muitas coisas, às vezes, olhando no jeito que a pessoa se veste. Não é uma roupa de marca, uma roupa simples, mas é uma roupa limpa. Não é isso? O próprio jeito da pessoa não tem nada a ver com ser rico ou ser pobre, mas o jeito que a pessoa se apresenta já mostra muito como está o estado íntimo dessa pessoa. E aí eu fiquei pensando, Sônia, você está dormindo ou acordada? Vamos lá. Vou falar da Sônia, porque cada um é que tem que saber de si. Eu ainda não consigo fazer o orar e vigiar direto. Não consigo. Parabéns para quem consegue. Ver uma situação acontecendo, principalmente as situações estressantes no trabalho e tal, e dizer, deixa eu ver o que Jesus faria no meu lugar. Gente, eu não consigo, eu já chutei o pau da barraca e depois eu falo, nossa, Jesus não faria isso. Aí já foi, mas tá bom, pelo menos eu já pensei depois em Jesus, antes nem isso eu fazia. Quando estamos dormindo, o melhor sono é quando está tudo escurinho, né? É bom acordarmos com o sol de repente na cara, alguém abrir a janela assim e jogar uma luz de sol de uma vez no nosso rosto? Amamos o sol, mas é bom isso? De repente, assim, Nossos olhos conseguem suportar uma luz forte de repente? Não. Como que tem que ser o nosso despertar? Lento. O Disney fazia uns desenhos fantásticos antigamente, né? Como que era o Pateta ou o Pato Donald lá levantando? Não é assim? Se coça todo, demora, espreguiça para levantar, quem não está atrasado, né? A gente tem todo um ritual até começar a pegar no tranco a cabeça. A luz, para mim, pelo menos, ainda não pode vir de uma vez, ainda me ofusca. Os ensinamentos de Jesus estão entrando aos poucos e é muito engraçado. As palestras podem ser repetitivas no tema, mas nunca são na exposição. Por quê? Porque nós estamos tão sedentos de aprendizado, nós somos ainda tão pequenos, que precisamos da repetição. Crianças aprendem por repetição, não é assim, Tânia? Crianças aprendem por repetição. E nós, não aprendemos também por repetição? Quantas vezes lemos uma obra, às vezes a mesma obra vamos ler 2 vezes, fala, nossa, eu não tinha visto isso. Aí vou ler pela terceira e falo, nossa, também não tinha visto isso. Porque as coisas vêm de acordo com o nosso crescimento, com a nossa evolução. E quanto mais nós vamos crescendo e evoluindo, mais vai clareando a mente da gente. Mais vamos entendendo essa vida em abundância que Jesus nos falou. Essa vida bonita que Deus tem para nos oferecer. Os orientais são muito conhecidos pela sabedoria.
Uma das sabedorias dos orientais é falar muito com poucas palavras. Eles conseguem, eles têm o dom de falar muito com poucas palavras. E normalmente quando nós vemos aqui na Terra pessoas que falam muito, normalmente elas não têm muito para falar, né? Só cansam o ouvido da gente, mas não tem muito para falar. E eu trouxe então uma poesia do... Tem um amigo pernilongo querendo me pegar aqui, um obsessor. Eu trouxe uma poesia oriental, da sabedoria oriental. Vocês vão ver, são 3 pequenas frases que compõem essa poesia. E mais uma beleza dos orientais é que, em geral, não tem um autor. Eles não se identificam. Como Jesus não escreveu nada, Jesus não deixou nada escrito, os outros escreveram, né? E nessa poesia ela diz assim: sorrir não significa estar feliz. Chorar não significa estar triste. Respirar não significa estar vivo. Forte, não? Vamos voltar nela. Sorrir não significa estar feliz. Quantas vezes a gente, principalmente no trabalho, a gente está sorrindo, mas lá dentro está moído, está cheio de problema, está cheio de coisas. Mas, Sônia, isso não é uma hipocrisia? Não, isso não é uma hipocrisia. No caso do palhaço, ele está triste, mas ele é obrigado a fazer as pessoas sorrirem e ele fica sorrindo. Imagina só, Márcio, imagina só isso que você está falando, imagina só. Eu vou no pronto-socorro cheia de problema, chego lá, encontro o médico chorando, eu falo, oh meu Deus, o médico está pior que eu, né? Ele está lá para fazer a função dele, e se ele estiver muito mal, é justo que eles peçam afastamento, porque isso pode acontecer. Também temos limites. Mas eu gosto muito do pastor Cláudio Duarte, né? Esses dias até estava ouvindo ele, e o pastor Cláudio Duarte falou assim: todo mundo tem uma história triste para contar da sua vida. Todo mundo. Então aprenda a lidar com as suas histórias tristes. Porque se a gente sair contando as histórias tristes, nossa, para todo mundo, gente, isso vai ficar bem chato. Então, sorrir nem sempre significa estar feliz. Às vezes eu estou sorrindo apenas por uma gentileza. Chorar não significa estar triste. Eu espero que todos aqui já tenham tido o privilégio de ter chorado de emoção por algo muito bom na vida. Pegar um filho pela primeira vez nos braços, uma amizade, uma pessoa querida que você reencontra e dá aquele abraço gostoso, cheio de emoção. Gente, ontem à noite aconteceu um negócio comigo, eu tenho que falar isso aqui. Alguém aqui já riu tanto a ponto de chorar? Sim. Ai, é tão bom, né? Limpar a alma. Rir a ponto de chorar é maravilhoso. Olhar para uma paisagem, olhar para um céu e dizer, meu Deus, como você é maravilhoso. Se emocionar com a beleza de Deus. Coisa mais linda do mundo, gratificante exatamente. Chorar não significa estar triste. Respirar não significa estar vivo. Essa é uma parte pesada, né? E eu poderia dizer de novo, quantas pessoas estão respirando e não estão vivas? Mas eu volto a dizer, a construção do mundo melhor começa em nós. E aí é a hora da nossa reflexão, que é para isso que servem as palestras. Estamos só respirando ou estamos vivendo? Estamos buscando a vida em abundância? E isso, cada um vai colocar dentro do coração.
E Deus, eu sempre falo isso, escutei o pastor Cláudio Duarte falando, falei, pastor, andou vendo minha palestra, não é possível. Deus não exige perfeição de nós. Deus só quer o nosso esforço. Se a gente sair daqui, não precisamos sair daqui um São Francisco de Assis, não precisamos sair daqui espíritos de grande luz nesta encarnação. Mas se sairmos daqui melhor do que entramos, já seremos vitoriosos. Já seremos vitoriosos. E como diz, os filósofos dizem, aquele que domina a si mesmo venceu a maior de todas as batalhas. Dominar os nossos pensamentos, dominar os nossos impulsos e os nossos desejos. E um pequeno link só, que eu sei que já está na hora de terminar já, mas espíritos muito ligados à terra, espíritos muito ligados à matéria, são espíritos muito ligados aos prazeres imediatos. Que aqui a terra oferece muitos prazeres, mas são prazeres imediatos, que passam rápido e cobram um preço alto lá na frente. E nós temos sim que evoluir materialmente, assim como espiritualmente. Todos nós precisamos melhorar materialmente, mas não precisamos passar por cima dos outros para conseguirmos isso. Nós precisamos de alimento, mas não precisamos de alimento em excesso e muito menos alimentos que sabidamente faz mal e cada um sabe qual é o alimento que faz mal para si. Nós precisamos sim do repouso, do sono, mas a preguiça nos estagna. Nós precisamos sim do carinho, do afeto, do equilíbrio do sexo, mas o desequilíbrio sexual nos desencaminha. Tudo em equilíbrio. E se formos ligados demais a uma coisa só que seja, já somos seres muito ligados à matéria. Tem a receita para sair a coisa boa. Exatamente. Exatamente, a receita do equilíbrio. Porque se você é uma pessoa caridosa, ajuda os outros, procura fazer tudo certo, mas sustenta um vício do qual muitas vezes se fala, eu não consigo largar esse vício. Isso já te prende muito à matéria. E nós que estamos procurando um despertar, temos que lembrar que esse prender a matéria vai dar uma atrapalhadinha para a gente lá na frente. Vai dar uma atrapalhadinha lá na frente. Já dá aqui, né? E vai dar uma maior atrapalhadinha lá na frente. Se sabemos que existem várias colônias, inclusive mais elevadas, por que estamos nos apegando às colônias mais baixas? São questionamentos íntimos e pessoais que cada um vai fazer. Cada um sabe em que momento está. Eu falo que eu não estou dormindo, mas eu também não estou acordada. Eu estou naquele momento de preguicinha. Quando assim, eu sei que eu tenho que acordar, mas está tão gostosa a cama, sabe? Aquele momento de preguicinha, eu falo que eu estou nesse momento. Menina, eu não tenho muito esse negócio de segunda-feira, sabia? Eu não tenho muito isso. Às vezes eu acho até engraçado, né? Domingo eu estava arrumando um armário lá e liguei para o meu filho. Filho, tem umas coisas aqui. Aí meu filho, domingou, hein, mãe? Falei, filho, estou sem internet. Estava sem internet. Falei, estou sem internet, tem que inventar. Aí eu falei para Deus, Deus, me mostra porque eu estou sem internet. Aí Deus disse, porque você tem que arrumar aquele armário. Eu falei, então tá bom. Aí fui arrumar o armário, né? As coisas que a gente vai adiando. Eu, no meu caso, que eu odeio arrumar armário. Preguiça. Preguiça, porque dá trabalho. Porque eu ainda me ligo muito aos prazeres imediatos. É muito melhor eu pegar um livro e ler,
É muito melhor eu pegar um livro e ler, é muito melhor eu sentar lá na minha internet do que arrumar armário. É chato arrumar armário, é chato arrumar armário. Mas enfim, tudo na vida tem que estar em equilíbrio. E esse equilíbrio, nós é quem vamos buscar, nós é quem temos que saber se estamos despertos, dormindo ou acordando, se estamos dormindo, acordados ou acordando. Obrigada, queridos amigos, pelo carinho de sempre. Obrigada. Obrigada.